Boa noite a todos e todas. A escolha por esse tema hoje foi uma escolha que iniciou para mim um pouquinho tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, quando eu li um estudo bacana da Hermance Dufour falando do papel da mulher na atualidade. E é um livro que tem vários artigos, falando, né, vários comentários um pouco mais atuais e tudo. E me veio à cabeça, por que não a gente falar sobre a mulher, né, dentro da visão espírita? Por que não a gente entender o contexto também social que a gente vive hoje das mulheres? E não à toa, né, que março foi designado o mês das mulheres, e por isso eu resolvi, todas as palestras que eu fosse convidada, a falar sobre esse tema. E esse tema é um tema que me toca não só porque nessa encarnação vim num corpinho de mulher, né? Mas é um tema que me toca porque eu fui, ao longo dos anos, inclusive revisitando alguns conceitos meus internamente, que eu vou compartilhar aqui algumas pequenas histórias com vocês. E quem já viu alguma palestra minha, ou estuda comigo aqui na SESC, sabe que eu gosto sempre de entender o conceito, eu gosto de ir lá no significado, né? Eu gosto de ir para a base. E quase sempre eu vou para o básico, que é o dicionário, né? O famoso, né? Aurélio, na época, agora não tem muito mais grandão, né? Agora é tudo online. Mas no dicionário, curiosamente, a palavra mulher é definida como ser humano do sexo feminino, pessoa do sexo feminino, após a sua primeira relação sexual, aquela com quem o homem tem relação formalizada pelo casamento, ou esposa, e aquela com quem o homem tem relação estável, mas sem vínculo legal, amante ou concubina. E eu fiquei intrigada com isso, né? Como é que, ao mesmo tempo, a gente pode definir uma figura tida como certinha e uma figura tida como errada, entre aspas, né? Então, a gente vê que isso é uma atribuição histórica, social, ao longo do tempo. E que, normalmente, se a gente for pegar aí, né, pelo ponto de vista da história, as mulheres são excluídas, indicadas, tratadas em papéis de gênero estereotipado, enfim. E aí eu vou dizer isso, pessoal, tudo que eu estou falando aqui, é bom a gente ressaltar, que são situações que acontecem com frequência, tá? Comumente acontece isso. Então, se a gente vê, por exemplo, muitos filmes, a gente vai ver novelas, seriados, retratando mulheres com papéis estereotipados, muitas vezes, né? Isso por quê? Porque a história foi escrita principalmente por pessoas, né, do sexo masculino que estavam na esfera pública. Então, se a gente pegar a época, né, a mulher levou muito tempo para poder participar da vida pública verdadeiramente, né? Mas a gente vai ver que no espiritismo é um pouco diferente, né? Se a gente contar aí as origens em relação até aos fenômenos, né? Que tem muita mulher participando dos fenômenos. Então, a gente vai ver que na sociedade a gente tem esse impacto de, ao longo do tempo, as mulheres terem uma outra roupagem. A gente sabe que para a gente estar aqui hoje, né? Todas nós aqui podendo votar, trabalhar, né? Participar dos espaços de debate, muita água rolou, né? Efetivamente na história. Mas eu fiquei pensando, homens e mulheres, nós somos de fato diferentes? O que a gente tem ali que poderia diferenciar o homem da mulher? Nas questões biológicas, nós somos diferentes? Eu não preciso nem contar para vocês, homens, o que é todos os meses uma sensação maravilhosa de dor no ventre, ou uma dor de cabeça, ou uma dor nas costas. Né? Então, biologicamente, nós temos partes do corpo diferentes. Então, sim, somos diferentes. Características e personalidades. Somos diferentes? Sim, na ampla maioria. E aí, de novo, vou generalizar. As mulheres são tidas como mais dóceis, mais sensíveis, os homens mais brutos, né? Mais rígidos. Mas tem muita gente ao contrário, né?
A gente vê, eu faço parte desse seleto grupo, né? Eu e meu marido lá em casa, a gente diz que a gente é socialmente invertido, que a caixa de ferramenta é minha e quem escolhe a decoração é ele. Então, a gente pode falar por questões de causa. E nas habilidades, somos também diferentes? Podemos ser ou não, né? Então, a gente vê que a parte biológica é a única coisa que, de fato, a gente não consegue mudar. Quer dizer, agora até tem alguns movimentos ali um pouco diferentes, mas estou falando da biologia clássica, né? XX, XY, os cromossomos lá quando a gente nasce. Então, dessas outras partes, das características e das habilidades, a gente também pode ter os dois movimentos de uma forma igual. Enquanto isso, e aí eu fui pensar, e como a religião, e religião que eu estou falando num aspecto mais ecumênico, né, mais generalista, e como a religião, então, entende a mulher? Porque dificilmente a gente vai ver em passagens, por exemplo, da Bíblia, do Evangelho, alguma passagem que fale só da mulher, a não ser que a história se refira a ela. Por quê? Porque nesses textos, a palavra homem é usado como sinônimo de ser humano. Não é o gênero biológico, o sexo biológico. É o ser humano. Então, quando a gente fala o homem nas partes religiosas, se refere a qualquer ser humano, né? Então, homem de bem, não tem lá mulher de bem escrito, mas se refere à pessoa, o ser humano de bem. E aí, muitas vezes em debates, vem a tal da famosa costela do Adão. Quem nunca aqui pensou sobre por que a mulher, na história da Bíblia, a gente vai falar aí até das parábolas que vem, né? É sempre importante, o livro que a Vanessa citou aqui, o contexto. Isso é muito importante quando a gente vai estudar qualquer tipo de ação, né, e atividade evangélica. Por que sai da costela de Adão? E aí, eu descobri que tem muitas interpretações. Né? Primeiro diz que sai da costela de Adão porque é parte de um único ser, uma carne só. Outros artigos e comentários falam que parte da costela de Adão porque não é nem abaixo e nem acima do homem, é lado a lado. E escutei, li, né? Até teorias de que parte da costela de Adão e por isso as mulheres têm uma costela a menos do que os homens. Tudo conjectura. Tudo conjectura. O que a gente entende ali, até porque a gente tem que lembrar que a história de Adão e Eva tem uma conjectura, tem um contexto, e é fundamental que a gente entenda sobre a participação que a gente tem na humanidade. E aí eu fui para o livro que mais me ajudou a mudar a minha ideia e perceber o papel da mulher, que é o Livro dos Espíritos. Quem me conhece sabe que eu sou bastante perguntadeira, né? Então, o Livro dos Espíritos me contempla num nível maravilhoso. E na época que eu comecei a estudar o ESG 1 aqui, o meu colega de classe, que eu posso até falar o nome, que a gente já falou isso pessoalmente, o Tony, ele falava para mim assim, você é muito feminista revoltada. Muito feminista revoltada. Tudo quer discutir, tudo quer brigar. Passou o ESG 1, né? ESG 1, conceitos básicos e tal. Vamos para o ESG 2. E aí a gente entra a fundo nas leis morais. E aí aquilo vai mexendo na cabeça, né? E eu vou pensando sobre isso, e vou revisitando, né? Já estava ali o motorzinho da reforma íntima ativado. Meu Deus, eu não posso ser tão, né, pancada assim de sair batendo tudo. Vou pensar, vou avaliar, vou ver as questões que eu faço que não impactam bem para as pessoas que eu convivo. Vou observar mais, enfim. Passamos de ano. ESG 3, estávamos juntos na turma, eu e Tony. E aí, no ESG 3, que vai estudar mais a parte da mediunidade, né? Livro dos médios, eu já estava muito mais zen, depois de passar um ano inteiro estudando sobre as questões das leis morais e das atividades aqui da casa, trabalhando muito dentro da casa, em tudo quando era tarefa, eu me enfiava aí, né? Quem é das antigas sabe disso.
E eu percebi que o Tony olhou para minha cara e falou assim: você está muito paz e amor. Eu preferia a feminista revoltada. E eu falei: meu amigo, não era essa a proposta? Que eu ficasse um pouco mais calminha? Ele: mas essa muito calminha não é muito divertida, eu gostava de bater boca. Eu falei: opa, então vamos fazer o seguinte, vou voltar para as 2 e estudar tudo de novo? Porque era isso que tinha mudado muito o meu pensamento. Então, e a principal lei que me chamou a atenção foi a lei de igualdade. Porque quando a gente vem, espírito não tem sexo. Espírito não é cromossomo XX ou XY. Né? A gente vem num corpo, né, material, de acordo com as coisas que a gente vem fazer, as provas que a gente tem para passar. E aí, na pergunta de 817, fala exatamente isso. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E aí a gente vai falar dos direitos relacionados aos direitos divinos. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então eu podia escolher, assim como o Tony também podia escolher? Está dada a resposta. Não tem diferença nesse processo. E ele continua: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E aí vamos lembrar do contexto em que Kardec fazia essa pesquisa, né? Kardec escreveu França, pós-revolução, né? Francesa, ali no momento das luzes, e começa a ver que em vários lugares do mundo a mulher era subjugada, inferiorizada. E aí os espíritos respondem: do domínio injusto e cruel que o homem, e aí a gente está aqui, ó, humanidade, tá? Exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Até então, as mulheres não tinham, né, a força necessariamente física para esse processo. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, para as pessoas que querem, né, se colocar como, vamos dizer assim, os donos da verdade, a força é o que fazia valer ali a vontade, né? Se a gente lembrar aí ao longo da história, Roma cortava o pescoço das pessoas, perseguia e crucificava, fazia tudo que a gente já viu aí em vários momentos. Então, a inferioridade moral da mulher não era uma coisa nata. Não é assim, ó, você nasceu mulher, então você vai ser inferior. Mas tinha a ver com uma debilidade de força. E aí, a gente vai pensar também da força física. Porque ao longo da história, as mulheres podiam ou não desenvolver a força física. Por exemplo, o meu irmão, ele tem 1,80 m, meio magrinho, meio, né? Corpite assim, tipo tio Márcio, tranquilão. Né? Tá no shape. Só que eu tenho certeza que se ele resolver tirar onda e bater na Honda, que é lutadora de UFC, não vai dar para ele, não. Mas por quê? Porque ela treina, porque é uma habilidade. Assim como existe uma máxima aí de que a mulher cozinha muito bem, né? Que depois que aprende a cozinhar pode casar. Eu fico até preocupada com isso. Eu não cozinho tão bem, né? Mas eu casei, gente, casei. Então caiu por terra. Mas olha para aí, quantos homens chefes famosos a gente tem também que cozinham. Então, lembra no início? A habilidade, né, para fazer alguma atividade. Ainda que, historicamente, o corpo da mulher é mais frágil, a não ser que ela treine para isso, tá? No 819, diz o seguinte: com que fim a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Para lhe assinalar as funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes por ser mais forte, a mulher aos suaves, e ambos se ajudam mutuamente na prova de uma vida cheia de amarguras. Triste isso, né, gente? Alguma semelhança? Faz a reflexão aí, cada um consigo mesmo. Mas funções particulares, né? E a gente vai ver mais para frente que funções particulares são essas. E a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem. Então, já que ela é mais fraquinha, ela precisa do homem para seguir a vida.
E a resposta diz: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Então, não é sobre dependência, é sobre cooperação, sobre ajuda. Comentário de Kardec: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que deveria desempenhar. Se deu menor força à mulher, força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza nas funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, já que a mulher vai ter que gerar, né? Eu nunca gerei, gente, eu não faço ideia do que seja isso, tá? Eu já vim premiada, minha enteada veio prontinha, ó. Maravilha, Rafinha. Mas eu não sei, eu imagino que às vezes a gente tem gases, mexe tudo aqui, imagina gerar um ser, né? Vocês que são mães, parabéns, deve ser uma coisa, né, assim, diferente. Mas é algo que bota a delicadeza na função maternal. Imagina, se a gente pegar até no reino animal, os gatinhos, quando dão à luz, os cachorrinhos, eles não têm maior cuidado. Aí você acha que o gato está mordendo a cabeça do filhotinho, né? Vai machucar. Ele sabe exatamente onde pegar. Da mesma forma do que a mãe, né, aprende. Hoje em dia está até mais fácil, né? Tem doulas, tem auxílio, tem, né, possibilidade de buscar na internet, no YouTube. Então, tem até uma facilidade maior para o exercício da maternidade que imagino que 50, 60 anos atrás fosse um exercício muito mais solitário do que é na atualidade, né? E na 821, ele fala: as funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas para o homem? E aí que muda a chave. A mulher é mais importante ou o homem é mais importante? Ou nenhum dos dois, ou todos os dois? E a resposta diz: sim, e é até maior, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Lembra quando eu falei de gerar? Sai daqui de dentro, daqui não, né? Porque não vai ser mais nada, mas sai de dentro da mulher. E ela está ali num processo de conexão que vai gerar efetivamente um momento e dar as primeiras noções da vida. Porque ao amamentar, ao definir o dia, a hora que vai comer, a hora que vai dormir, ela tem essa noção. E aí a gente vem para um tema um pouco mais complexo que muita gente fala aí em relação ao machismo, que fala, todo homem é machista. E eu escuto muita gente falar, e as mulheres também. E a gente pode dizer que as mulheres, muitas vezes, reproduzem o machismo. E aí eu vou contar uma história da minha tia. Ela tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. Os 3 estudavam o horário normal na escola, mas quando chegava da escola e almoçava, a minha tia falava, fulana, Tayane, Thaísa, vai lá lavar a louça. O menino não lava. Lava a louça do seu irmão. E aí a gente fala, ué, mas por quê? Não tem mão? Né? Não consegue enxergar? E ele era mais velho. Para piorar a situação, ele era mais velho. Mas ela, sem perceber, também reproduz o machismo. A gente reproduz o machismo quando a gente escolhe dar um presente, entre aspas, sexista para a criança. Se quiser dar uma boneca para uma menina, um carrinho para a menina, por que não? Né? Isso eu não tinha problema, porque eu sou irmã do meio, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E aí meu pai falava, brinca tudo, eu acho que é por isso que eu gosto da caixa de ferramenta, porque brinca todo mundo junto. Né? Não tinha isso da diferença. E eu percebi como isso é muito forte na sociedade, quando eu dei de presente para minha enteada, ela tinha 6 anos, e ela queria muito uma boneca daquelas baby born, né? Aquelas carinhas bonitinhas e tal. Que é uma boneca grande, que parece um bebê. E aí, eu cheguei, fui lá e entreguei o pacote para ela de presente de aniversário. O presente era uma daquelas retroescavadeiras de areia, né? Que fazia assim para brincar na praia e tudo. E ela olhou, tia, que grande! É uma boneca? Aí eu, dá uma olhadinha, abre. E quando ela abriu, eu devia ter filmado isso, a cara dela, um caminhão de menino.
Aí eu falei, caminhão de menino? Por quê? É caminhão de menino e de menina. Ah, é? Menina também pode brincar com esse caminhão? Eu falei, pode. A gente vai lá pro parquinho, vai lá pra praia, ué, não é o problema. Ela, eba, saiu toda feliz. Chegou meu irmão lá um dia para visitar ela. Tio, olha aqui, meu caminhão é de menino e de menina, olha. Então ela entendeu ali que não fazia diferença. E gostou tanto que quando foi outro aniversário pediu o caminhão do bombeiro para brincar. Então, assim, mas ela continuava brincando com a panelinha, com a boneca também. E não é um problema a gente fazer isso. Por quê? Porque se assim a gente fizer, a gente vai quebrando os parâmetros. Sobretudo quando a gente diz que por brincar disso ou daquilo define a sexualidade futura da criança. E esse é outro ponto que ainda mais, a parte sexual dá uma parte e outra de palestra, mas a gente tem que sempre atentar com isso. Não é isso que define a escolha, a orientação sexual futura da criança. Na 822, diz o seguinte: os homens sendo iguais perante a lei de Deus devem igualmente sê-lo perante a lei humana? E a resposta é: este é o primeiro princípio de justiça. Não façai aos outros o que não quereis que vos façam. Se eu não quero ser subjugado, eu não vou subjugar o outro. Se eu não quero ser xingada, eu não vou xingar o outro. Se eu não quero ser maltratada, eu não vou maltratar o outro. Princípio básico. De novo, não tem nada a ver com o cromossomo, com a genética que a gente tem. E aí esse é bem pequenininho, porque eu tentei de todas as formas botar maior, não consegui, mas vou comentar. De acordo com isso, a legislação ser perfeitamente justa deveria consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E diz os espíritos, de direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre homem e mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. A escravização da mulher segue a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferença entre eles. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. E aí, nessa época, esse negócio de falar que a mulher tinha que ficar no lar e o homem tinha que ir para fora, mexeu comigo. Se mexeu. Morei 9 anos sozinha, sempre trabalhei, saí de casa com 23 anos. E eu pensava assim, ué, mas por quê? Por que o homem pode trabalhar e eu não posso? Só que vem uma notinha para alentar o coração, né? Há mais de 100 anos, esse livro indicava a solução exata do problema feminino: igualdade de direitos e diversidade de funções. Marido e mulher não são o senhor e escravo, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum, com a mesma responsabilidade da realização. Então, se a mulher estar no lar hoje, a gente vai ver mais para frente, que tem um motivo para a mulher talvez não estar tanto no lar hoje, além das questões econômicas do nosso país, né? Mas ela tem um complemento como companheira ou, no caso, dessa função, né, da realização e responsabilidade. O feminismo adquire um novo aspecto à luz desse princípio. A mulher não deve ser imitadora e competidora do homem, mas sua companheira, onde ambos se complementam na manutenção do lar, que é a célula base na estrutura social. E eu pensei, é claro que hoje tem muitas mulheres que vivem sozinhas, são mães solo, né, como as pessoas comentam, mas verdadeiramente não é o melhor. O mais legal é a gente conviver. O mais legal é a gente ter com quem se amparar. Isso é o princípio básico que a gente tem. Aí eu vou resgatar a lei da sociedade. A gente veio para conviver. Mas, em muitos casos, acontece de ter situações desafiadoras. Então, lá, ele vai falar justamente que existe uma diferença entre o que é direito e o que é função. E a função, ela pode ser atribuída, ela não é obrigada.
Aqui se dá um exemplo, porque, de novo, contexto, né? 1857, era essa a realidade das mulheres. Elas viviam nos lares. Elas, né, cuidavam dos filhos. Mas, na atualidade, a gente pode interpretar isso como uma função a qual se escolhe desempenhar. E aí vem algumas citações que, durante esse processo de descoberta sobre posições, né, me vem à cabeça. Primeiro, no livro Pão Nosso, tem um textinho chamado O Evangelho e a Mulher. Não sei se alguém já leu, mas tem uma passagem muito bacana que diz assim: com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche a mão de expositoras com estandartes coloridos e ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. E aí eu fiquei pensando, caraca, nunca tinha pensado que Jesus foi um dos primeiros feministas da história, né? Vamos pensar? Na época de Jesus, quem é que educou Jesus? A mãe, Maria. José estava lá, partícipe, tudo, mas essencialmente a história de Maria. Quando Jesus vai em vários locais para conversar com os apóstolos, o que Jesus fazia com as mulheres? Não podia sentar na mesa, lembra? E Jesus falava o quê? Pode sentar. São filhas de Deus. Quem viu aí aquele seriado da Netflix, The Chosen, aparecem cenas bem categóricas falando lá com a Abigail, né? Ela, não, eu não vou sentar, pelo amor de Deus, é lei. Não, a lei de Deus é, somos todos iguais. Então Jesus traz esse primeiro momento para dizer que todo mundo que ali estava eram filhos de Deus, independente se são homens ou mulheres, se são crianças ou se são idosos. Todos são filhos de Deus. Então, a ideologia política, ela é um processo muito delicado. E nos últimos anos, confesso que para mim foi um processo mais difícil ainda, porque eu transitei em várias, fui para lá, fui para cá, respirei, voltei, mas especialmente o que eu percebi durante esse estudo, que não importa a ideologia se você focar numa coisa só, fazer o bem, fazer a caridade, ser uma pessoa melhor. Não importa se você levanta a bandeira azul, roxo, verde, amarela. A gente só não pode deixar que isso atrapalhe a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, nossos debates sobre feminismo, sobre política, lado A, lado B, né, essas histórias todas, não pode atrapalhar o seio familiar. Não pode destruir famílias. Não pode acabar com amizades longas, que foi o que a gente viu nos últimos anos. Né? Não sei vocês, mas eu me recolhia. Eu preferia nem entrar para não provocar nenhum tipo de problema. Né? E na Revista Espírita de janeiro de 86, o Kardec escreveu o seguinte: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão de força à fraqueza. Ó, já está começando a falar sobre a fragilidade, né? Mas um direito fundamentado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Lembramos do contexto, França, né? Pós-Revolução Francesa, e a gente está ali no burburinho, realmente, de pensar de uma forma diferente. E, pessoal, não é nenhum problema trocar o pensamento, contanto que ele seja para a evolução. Não é nenhum problema falar, poxa, eu pensava desse jeito, agora eu estou refletindo, né? Não dá mais para ficar com os do pé no peito, né? Vamos baixar a bola um pouco. E o Leon Denis também, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um trechinho muito legal também falando sobre a mulher, que diz o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que deprimem
que a deprimem a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte, a sociedade grande, moral e unida. E aí, nessa hora, eu confesso que eu falei para o Leon Denis assim, mentalmente, cara, a gente já carrega um peso. Eu senti o peso do mundo na última frase. Olha isso. É a mulher que faz forte a sociedade grande, moral e unida. Imagina. E aí vou pedir licença para fazer esse comentário, porque muitas mulheres, ao longo da vida, se sentem culpadas por processos que, às vezes, são escolhas dos outros. Dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus maridos, das suas irmãs, dos seus pais. Então, esse processo, quando o Leon Denis traz isso para a gente, ele está falando do problema do ser, do destino e da dor. E ele vai continuando depois e vai falando com a gente o seguinte, essa é a capacidade que a gente tem. Mas não é para fazer mal. É pelo contrário. Aí vem o empoderamento. Se eu tenho essa capacidade, se eu posso convencer, se eu tenho um ser aqui embaixo de mim, agarradinho, que eu posso dar outra visão de mundo, uma visão mais igualitária, uma visão mais caridosa, olha só o poder, entre aspas, que a mulher tem. E aí, no livro que me originou, né, o estudo, Hermance Dufour, o livro se chama Com a Medida do Seu Amor, que é muito bom também. Foi um dos primeiros livros que eu comprei aqui na Sesc também, junto com Reforma Íntima Sem Martírio, que também é muito bom. Ele diz o seguinte, a Hermance diz o seguinte, hoje, por necessidades coletivas de promoção da escola terrena a novos e mais elevados conceitos, a mulher é convocada a sair do lar para semear nos mais diversos segmentos sociais. Os germes morais com os quais a humanidade poderá refletir a fim de renovar os injustificáveis rótulos designados à figura feminina ao longo do tempo. Esse objetivo vem sendo rapidamente alcançado. Até falei com a irmã, se nem tão rápido assim, né, gente? Mas tudo bem, né? Tudo é parâmetro, né? O que é o rápido, o que é o devagar. Mas vê, ela é convocada para semear nos mais diferentes segmentos sociais. Então, a mulher é convocada para ir trabalhar lá na plataforma offshore? É. A mulher é convocada para ir soldar? É. A mulher é convocada para ir cozinhar numa cozinha industrial? É. A mulher é convocada, às vezes, para participar da política? É. Agora, o que faz a diferença? Renovar os injustificáveis rótulos. Porque não adianta eu ocupar essa posição e reforçar a divisão. Não adianta eu ocupar essa posição e falar, ai, homem não presta. Não é verdade? Tem homem que não presta? Tem, né? Tem mulher que não presta? Tem também. Então, a gente está falando o quê? Lembra da igualdade? Perante Deus, somos todos iguais. Eu tenho a opção de escolher assassinar alguém? Tenho. O Márcio tem? Tem. Márcio não, Márcio é muito evoluído. Mas tem. Qualquer um aqui tem possibilidade de escolher fazer alguma coisa boa ou ruim. O que a gente não pode fazer é seguir com os rótulos. Ah, porque mulher com short no meio da perna é mulher da vida. Cucubina, né? O nome lá do... Não dá para a gente colocar os rótulos. Assim como a gente não pode ver um rapaz vestido uma camisa rosa e falar ali, ó, é frutinha. Isso são rótulos. E rótulos que ajudam ou que atrapalham a evolução? Atrapalha, divide, separa, não vai em avanço, né? Então, eu trago uma reflexão para as mulheres espíritas, e aí começa sempre com um dos primeiros... Eu peguei isso de um artigo, né? Fiz um compilado de um artigo que eu li, que diz assim, mulheres devem resistir aos golpes de carência afetiva para evitar a justificativa de postura incorreta. Ah, eu vou ficar com aquele cara que me maltrata, que me violenta,
mas pelo menos eu tenho marido. Já ouviram falar disso, né? Então não dá. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu tenho carência afetiva. Gente, terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, tem muito projeto social. Busca alternativa. Mas não se submeta a uma situação ruim por carência afetiva. Tá precisando de atenção? Vem trabalhar aqui na SESC. A gente tem bastante trabalho. Não cometer deslize. E o que é o deslize? Ah, não, mas foi só rapidinho. Eu nem queria fazer essa fofoca. Botar a cadeirinha assim ó, na porta do prédio e ficar falando dos outros. Mas, besteira. E aí daqui a pouco você está falando da vida do outro, do outro, do outro, do outro. Não querer vingança. Ah, ele me traiu, eu vou trair de volta. E com 3. Vai melhorar ou vai piorar? Não ter sentimento de culpa. E aí, abrindo aquele parênteses que eu falei, muitas mulheres têm um sentimento de culpa histórico, enorme, né? Eu recentemente voltei para a terapia e, e eu não tinha percebido que na minha família eu tinha uma função específica de mediadora. Eu fui conversando, falando, e um dia veio uma imagem na minha cabeça. Meu pai e minha madrasta, né, estão juntos há 30 anos, e eu tinha 15 anos, eu estava sentada no sofá em L, né? Meu pai aqui, eu aqui e minha madrasta aqui. E aí ela falava assim, fala para o seu pai isso, isso e isso. Aí eu olhava, pai. Aí ele, fala para sua madrasta isso, isso e isso. E eu fiquei assim, sem saber. Eu resgatei essa memória esses dias recentemente. E eu falei, caramba, eu tenho uma função muito mediadora na minha família. E tá tudo bem se isso não começasse a me trazer problemas. Porque aí eu resolvi que eu ia solucionar o problema de todo mundo da família. E eu solucionei? Claro que não. E o meu? Também não. E eu falei, não, eu não vou carregar esse peso. Mas para eu descobrir isso, além dos 9 anos estudando espiritismo, terapia, conversas, estudo, e principalmente se livrar da culpa e daquilo que colocam na gente. Mas de uma forma tranquila, tá, gente? Ai, não tenho culpa, vou rasgar roupa e queimar sutiã. De novo, queimar sutiã tinha um propósito na época, tá? Contexto, para a gente não correr o risco aí de ir levar o pé da letra, né? E por último, porém não menos, superar a carência, emancipar-se. E o que isso significa? Significa a gente se colocar acima daquilo que nos colocam de rótulos, mas sempre com foco da evolução. O que é a emancipação? A emancipação é a gente evoluir, é a gente ter a verificação lá daquele poder que a gente tem, mas especialmente fazer isso para o bem. Não usar aquele poder para maltratar, para escravizar, para jogar a responsabilidade para o outro, para dizer, foi só um pecadinho, né? Não é um pecadão. A gente tem que sempre lembrar das características que nos compõem. Mas se eu não tivesse escrito isso aqui, ó, mulheres espíritas, isso tudo aqui é um alerta para os homens também? Pegadinha do malandro? Isso é um alerta para os homens. Então, a gente fala das mulheres espíritas, ou das mulheres de uma forma geral, mas tudo que a gente passa, os homens também são passíveis de passar. E por que a gente vem no corpinho de homem ou no corpinho de mulher? Porque temos provas para passar ao longo das nossas reencarnações. Então, se eu tenho a prova de parir uma criança, eu não posso vir no corpo do homem. Tem uns estudos aí que o pessoal está querendo que o homem, né? Mas por enquanto, pelo menos lá em casa, só na cerveja mesmo, que cresce a barriga. Então a gente precisa pensar
que isso tudo que está aqui é para a evolução humana. E, no final das contas, tratar a mulher bem é tratar o ser humano bem. Assim como tratar o homem bem é tratar o ser humano bem. Eu tenho muito refletido sobre essa questão dos divisionismos, né? Da dualidade que a gente vive. E eu acho que faz parte também do processo do movimento espírita que a gente congregue mais, que a gente seja mais acolhedor nesse processo da evolução. Que a gente não tente, ao longo do tempo, falar isso aqui é mais certo, isso aqui é mais errado, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, mas que a gente lembre do mandamento principal de Jesus. Amar o próximo ou a próxima. É só uma questão gramatical, tá, gente? Nada além disso. É só uma questão gramatical. E a prova disso é que outros idiomas, às vezes, nem tem masculino e feminino. Usa, né? A mesma palavra para dizer tanto para homem quanto para mulher. O que às vezes até complica, né? Não sei se vocês viram outro dia uma russa falando que o português era muito difícil. Porque você vai no inglês, aí você fala, por exemplo, beautiful, é bonito. Serve para homem ou para mulher. Tem até uma diferençazinha, mas você pode usar para os dois. Mas aí a russa foi aprender a falar. Bonito é para homem, tá? Bonito, bonita. Aí ela continuou. Mas se for pequenininho? Bonitinho, bonitinha. Bacana. E se for grande? Bonitona e bonitono. Aí o rapaz fala, não, é bonitão. Ela, desisto. Olha só quanta derivação a gente tem. E a gente vai deixar que uma vogal atrapalhe o curso da nossa evolução? É importante lembrar? O máximo que eu posso, eu tento colocar, né, o e a para lembrar. Por enquanto, porque daqui a uns anos estamos passando aí para a regeneração, né? Talvez não seja mais necessário lembrar. Assim como a época foi necessário fazer greve, queimar sutiã, para lembrar, para que as mulheres pudessem votar. Hoje, já não precisa disso. Então, a gente tem que sempre lembrar que o contexto da mulher, ela sempre vai estar em dois aspectos. No individual, íntimo, e no social, comunitário. E eu tenho refletido muito isso em todos os temas na minha vida, que são as ações individuais de impacto coletivo. Então, quando eu escolho fazer uma coisa que eu vou fazer, qual é o impacto que eu tenho nas pessoas ao meu redor? E aí eu vou entendendo que esse processo para a mulher é o mesmo processo para o homem. Mas a mulher ainda tem diferença salarial, a mulher ainda tem mais problemas de sofrer violência. E aí vou já encerrando, contando uma história para vocês de como a gente quebra esses ciclos. Eu sou técnica em segurança do trabalho. E aí faço o famoso diálogo de segurança. E um dia eu cheguei lá, era estagiária, né? E eu resolvi levar o dia 25 de novembro, que é o dia latino-americano, contra a violência contra a mulher. E eu levei umas estatísticas para falar e tudo. Na época, isso, quase 14 anos atrás, não tinha delegacia da mulher aqui na região. Eu trabalhava lá em Macaé, numa empresa multinacional. E eu falei assim, não, olha, a estatística é essa, tá tanto tempo, cada hora uma mulher sofre algum tipo de violência. Aí começava, e quando a gente apanha com rolo de macarrão? Né? Aí eu falei, vamos continuar lendo. Um parêntese, era eu, única mulher, e uma equipe de 23 homens na fábrica. Aí eu falei, não tem delegacia da mulher, mas é delegacia do homem. E aí eles começaram, eu falei, gente, vamos continuar lendo. E aí foi cada um lendo uma parte. E aí, quando chegou no finalzinho da leitura, teve um rapaz que me falou assim, ô Udina, que aí eu expliquei os tipos de violência, né?
violência física, simbólica, psicológica, assédio moral. Aí ele falou, Udina, você trouxe esse tema aí porque você sofreu violência? Aí eu olhei para ele e falei, olha, violência física, graças a Deus, nem meu pai, nem meus irmãos, nem nenhum companheiro que eu tive, né, ousou fazer. Mas violência simbólica, assédio moral, tratando um tema super sério, de brincadeira, assim como vocês acabaram de fazer, isso já. 30 segundos de silêncio profundo. Eu falo, bom dia, bom trabalho, todos em segurança e vamos embora. Da meia hora, esse cara chegou para perto de mim. Pô, Tina, queria te pedir desculpa, nada a ver eu falar aquilo, né? Aí eu falei, é verdade. Fulano, você tem uma esposa e 2 filhas. Eu já conhecia, né? Você imagina se fosse uma das suas filhas passando por isso que eu tive que passar. Pronto, virei a feminista da fábrica, virou meu amigo, né? Até hoje, vira e mexe, a gente se conversa e se encontra aí pelos locais de trabalho da vida. Mas ali eu rompi a lógica com ele. E não precisei levantar, gritar, dizer que ele está errado, que é isso. Usamos a melhor técnica de todas, levar a reflexão. Mostrar para as pessoas que às vezes a gente está tão no mundo, tão automático, tão frenético, que a gente nem percebe que a gente está reproduzindo machismo, reproduzindo racismo, reproduzindo homofobia, vários outros tipos de preconceito, né? Então, esse recadinho que eu botei aqui foi de propósito, não era só para as mulheres. E aí eu queria encerrar aqui já minha apresentação falando de mulheres, né, especiais que a gente viu ao longo da história. O que falar de Maria de Nazaré, né? Eu falo que tem um livro do Augusto Cury que ele fala sobre inteligência emocional, né? É a tríade, né? O homem mais feliz da história, o homem mais sábio, o homem mais inteligente. E ele tem um trecho que ele fala assim: a Maria tinha uma gestão emocional surreal. Você imagina? Com 13 anos, chega um anjo e fala para você, ó, vai ali por aquele caminho ali escuro, confia, pega teu pacotinho, vai-se embora. Lá tu vai encontrar alguém, tu vai parir, só o cara que vai mudar o mundo, tá beleza? Com 13 anos de idade, sei lá, 14, tem umas controvérsias aí da idade de Maria, mas era uma adolescente. Você imagina que força esse espírito, né? Que avanço tinha nesse espírito. Maria de Madalena, a prostituta que cuidou dos leprosos e que trouxe, inclusive, vários textos posteriormente para a gente. Senhora Planmaison, eu não sei se eu estou falando certo, que foi a pessoa que abriu as primeiras sessões espíritas na França, que disponibilizou, né, quem viu o filme de Kardec, mostra bem os personagens, né? E a Amélie Gabrielle, a senhora Allan Kardec, que fundou, né, que deu continuidade à Fundação Kardec, e tantas outras. E se a gente parar para pensar, das irmãs Fox e tantas outras médiums, a ampla maioria, mulheres. E aí, por que essas mulheres geralmente têm mais sensibilidade? Lembra lá no início que falaram da sensibilidade, que era uma das características? Mas não é exclusividade. E por isso também tem homens que são médios, né, que desenvolvem a mediunidade. E tantas quantas vocês lembrarem. Todo mundo tem, no mínimo, uma figura feminina que deu a vida. No mínimo. Você saiu de algum útero aí, minha filha. No mínimo. Mas tantas outras mulheres que a gente tem na vida. Então, que a gente faça aí essa reflexão. Quero agradecer aí a casa, né, por ter me dado essa oportunidade. Eu acho que é tema para muito estudo, tem várias vertentes falando sobre o estudo feminino e feminista, que são coisas diferentes, né? Tem muito material, vocês viram aqui, a gente passou por Pão Nosso, Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, né? Leon Denis, Revista Espírita, então que a gente consiga, de fato, observar, mas independente de tudo que estava escrito aqui, se a gente lembrar de um mandamento único, né? Amar o próximo, ser uma pessoa melhor, correr ali na evolução, vai estar suave na nave. A fato da mulher ser bem tratada vai ser
uma mera consequência natural da sociedade. Muito obrigada, gente. Boa noite.